Ok, mais uma vez, estamos em 2 Reis, capítulo 2. Temos mais um passo aqui nessa jornada, nesse retorno de Eliseu, depois que Elias foi embora. Ele está voltando pelos mesmos pontos, começando pelo Rio Jordão, depois por Jericó, e agora nós vamos ver no final, passando por Betel. 2 Reis 2, vimos aí em Jericó como ele curou, pelo poder de Deus, né? Ele curou as águas de Jericó. Então a gente está procurando ver como Eliseu é uma figura do reino, estou chamando aqui do reino antecipado. Não é o reino em plenitude, é o reino que já existe, é o reino que vem em plenitude depois, mas já existe. Então, Elias, que veio antes dele, foi um precursor, foi alguém que preparou o caminho, alguém que anunciou, alguém que é figura de João Batista, figura também dos últimos dias, preparando o caminho, anunciando. Elias não só anuncia, mas ele traz sinais do reino de Deus no sentido do juízo, mas ele não traz a prática. Elias não é um homem que já traz a vivência, a prática do reino de Deus. Ele anuncia, ele mostra o caminho, ele mostra quem é o verdadeiro Deus, ele tem o poder de Deus acompanhando, então ele não está só falando, ele tem o poder de Deus presente com ele, mas ele não trabalha com essas coisas que Eliseu já é a figura de alguém que está trazendo já um prenúncio, é o reino antecipado, quer dizer, já são sinais, evidências, pequenas práticas, não é só falando o que vai acontecer, mas já vivendo alguns aspectos desse reino. Então, se o reino de Deus, né, essa cura das águas, é uma evidência, é um sinal de que a promessa de Deus de restaurar toda a terra vai acontecer. Ele fez numa cidade, num pequeno aspecto. Ele traz cura para as águas que estão contaminadas, que estão trazendo morte, que estão trazendo improdutividade. Ele traz restauração da terra. Então, quando você pensa, hoje Deus tem feito muitos milagres, né? O século do 20 é chamado século do Espírito Santo, houve muitas restaurações, muitos derramamentos do Espírito, muitas evidências do poder de Deus, mas você não conhece muitos milagres desse tipo. Eu não vou dizer que nunca houve, mas é difícil você ouvir falar de um milagre como esse aqui, de curar, de restaurar as águas de Jericó. Então, por isso, esse primeiro milagre de Eliseu é bem significativo para mostrar que o que Deus pretende fazer e já evidenciando esses sinais do reino. Então, todas essas coisas que estão acontecendo aqui no capítulo 2 são coisas que falam de Deus colocar seu selo de aprovação sobre a vida, sobre o ministério de Eliseu. Ele não foi simplesmente alguém, né? Hoje em dia muitos ministérios podem, assim como políticos, como donos de empresa, sei lá, muitas pessoas que têm uma posição de poder, as pessoas muitas vezes nomeiam, depende o tipo de governo, o tipo de sistema, mas muitas vezes a pessoa que está no poder nomeia o sucessor. Na política, onde tem democracia, não é tão automático, né? Um presidente pode dizer, eu recomendo fulano como meu sucessor, mas aí vai depender do voto popular. Mas se tem muita força política, ele consegue fazer. Mas eu estou querendo dizer que, nesse caso, não foi simplesmente uma escolha de Elias dizer, gente, quem vai
seguir, quem vai continuar com meu trabalho, com minha obra, é Eliseu. Não foi uma escolha simples de Elias. Na verdade, quem disse para Elias que ele devia procurar Eliseu foi o próprio Senhor. E quando Eliseu assumiu, né, quando Elias foi embora, então, né, tem toda a história da porção dobrada, do manto que caiu, mas a partir dali, ou ele ia ter a aprovação de Deus, ou ia ser uma coisa vazia. E é isso que eu quero dizer, assim, que não só em termos de sucessão, mas qualquer coisa que você vai fazer na obra de Deus, crendo, obviamente, né? Acho que todo mundo que faz alguma coisa na obra de Deus pensa que está fazendo por uma direção de Deus, senão não tem sentido. Mas se você está fazendo alguma coisa por direção de Deus, é necessário que você procure antes, durante e depois sinais da aprovação de Deus. Porque se Deus não está mandando, se Deus não está agindo, você está agindo por conta própria. E isso é muito sério, né? Não tem sentido a gente fazer as coisas por nossa própria conta. Então Deus confirmou abrindo o Rio Jordão, Deus confirmou em Jericó fazendo esse sinal de cura das águas, e agora nós vamos ver o outro sinal que Deus faz, que é já uma situação bem mais polêmica, bem mais difícil de explicar. Aliás, muitas pessoas têm problemas sérios com essa história. Vamos ver aqui. 2 Reis 2, versículo 23. Então, assim que ele termina a história de Jericó, ele já começa, e se você tem esse mapinha, você vê que é uma sequência geográfica, é o caminho que Elias veio para ir embora, e é o caminho que Eliseu está seguindo no sentido inverso. De Jericó fica bem próximo ao Rio Jordão, é baixo, é perto do Mar Morto, então até a cidade de Jericó fica abaixo do nível do mar, então assim, é uma altitude assim, bem baixa. Betel não fica muito distante, mas fica bem mais alto, então você tem que fazer imaginar, olha aqui, versículo 23. Então subiu dali a Betel. Por que fala subiu? Para nós é mais ou menos comum você falar subir quando você fala para o norte, mas muitas vezes na Bíblia, se você tem essa noção geográfica, às vezes as pessoas estavam ao norte de Jerusalém e falavam assim que eles subiam para Jerusalém. Para nós é descer, porque está indo para o sul, né? A gente desce para Curitiba e Porto Alegre, e a gente sobe para Brasília, para Belém, né? Assim, pensando no mapa. Agora, pensando em relevo, que é o que eles pensavam, eles não pensavam em termos de mapa, eles pensavam em termos de altitude. Como Jerusalém ficava uma altitude maior, eles falavam assim, subia para Jerusalém. E aqui também, está indo para o norte, mas ele falou subiu, porque era uma subida íngreme, ele tinha que realmente, assim, essa estradinha, esse caminho de Jericó para Betel, era uma subida. Isso não tem assim tanta significado na história, mas você pode até imaginar Eliseu chegando perto de Betel. Então, lembrando, essa história toda está no próprio capítulo 2, quando Elias e Eliseu vieram juntos. Eles passaram por Betel, onde tinha um grupo de profetas, filhos dos profetas, falaram, seu mestre vai embora hoje e tal. Aí, depois seguiram para Jericó, tinha um grupo de profetas. Na volta, Eliseu encontra com os filhos dos profetas em Jericó, que tem aquela história assim, seu mestre foi embora, mas quem sabe Deus jogou ele em alguma montanha, algum vale por aí, coitado, Elias pode estar jogado ali, sozinho, sem jeito de voltar, vamos procurá-lo. Então os filhos dos profetas encontraram com Eliseu em Jericó, e agora ele vai para Betel. Provavelmente, isso aqui a gente está supondo, provavelmente ele também iria encontrar
com esse grupo de profetas em Betel, que eles encontraram na ida, agora ele está na volta. Só que nada disso acontece. O que acontece em Betel? Ele não vai se encontrar com os filhos dos profetas, não vai se encontrar como em Jericó, com o pessoal da cidade, fala assim, olha, as águas aqui estão com problema, será que Deus tem uma solução para nós? Você veja assim que eles reconheceram em Eliseu um homem de Deus, eles falaram assim, Deus tem uma solução, essas águas estão contaminadas, mas Deus tem uma solução. Eu não sei se em Betel tinha algum problema, mas ele poderia ter chegado em Betel e ter trazido uma bênção, ter feito alguma coisa da vontade de Deus em Betel, mas nada disso acontece. O que acontece em Betel? Vamos ler aqui. Então subiu, versículo 23, subiu dali a Betel, indo ele pelo caminho, por esse caminho íngreme, chegando em Betel, uns rapazinhos pequenos. Eu não sei o que a sua tradução fala. Tem traduções que falam meninos. Até, porque essa história, não sei se vocês já ponderaram essa história, se vocês forem procurar no Google ou forem ver comentários sobre essa passagem, vocês vão ver que essa é uma passagem que é usada pelos críticos da Bíblia. Olha só, esse Deus que vocês servem, né? Um Deus que daqui a pouco assim, vem os rapazinhos pequenos, que algumas traduções traduzem como meninos, parece até uma criançada. Saiu uma criançada, né? Algumas pessoas imaginam essa história mais ou menos assim. Eliseu estava subindo, parece sozinho, estava subindo, talvez ele fosse calvo, mas não é certeza, vou explicar depois por quê. Talvez ele fosse calvo, e uns menininhos saíram falando, oi calvo, assim, não é uma coisa incomum, né, para quem conhece crianças, né, que podem ver uma pessoa assim meio diferente e eles podem caçoar, eles podem ficar rindo assim, esse homem calvo aí, ou esse homem que tem uma roupa esquisita, sei lá, né, as pessoas podem ter umas criancinhas caçoando, né, falando, oi calvo, e Eliseu vira, amaldiçoa essa criançada, saem duas ursas do mato e despedaça, mata ou machuca, também não está claro aqui, né, se matou mesmo, ou assim, rasgar, despedaçar, parece que resulta em morte, né, mas pode ter sido assim, né, um braço, sei lá, né, não fala se matou ou não, mas seja como for, é uma reação muito severa. Que isso? Eliseu ficou chateado porque chamaram ele de calvo? Ou Deus, né, assim, então você pode ficar bravo com Eliseu, falar assim, o profeta ficou doído porque chamaram ele de um apelido? Que isso? Vai acontecer muita coisa pior. Será que o profeta não era capaz de relevar, né, e é uma criançada, né, será que ele, né, não podia ter deixado isso para lá? Então tem vários pontos nessa história que fazem com que pessoas críticas, pessoas que querem achar algum defeito na Bíblia, alguma coisa contra Deus, vão usar essa passagem para dizer, que Deus é esse? Que fica bravo com umas crianças inocentes e manda duas ursas para matar essas crianças, né? Então, vamos só... São coisas que a gente pode... pela pesquisa, a gente pode verificar alguns aspectos, tem outros que a gente não pode ter talvez muita certeza, mas tem várias coisas que ajudam a gente a entender. Primeiro, essa palavra, na minha tradução, fala rapazinhos, que é mais correto, porque essa palavra no hebraico é usada, assim, significa pequeno, mas essa palavra é usada até para José no Egito, quando ele tinha 17 anos, é usado do mesmo José do Egito quando ele tinha 30 anos, é usado assim, nem anotei assim, as referências, mas é usado em várias circunstâncias em que eram quase adultos ou adolescentes. A gente poderia dizer, essa turma era de 15 anos para cima, não era criançada, né? Eram pessoas mais conscientes. Então esse é um primeiro ponto para a gente avaliar aqui.
Então, em primeiro lugar, não eram umas criancinhas inocentes, eram mais para jovens, mais para 18, 20 anos, mínimo 15, né? Então, eles sabiam o que estavam fazendo. Segundo ponto a considerar dentro dessa ideia ainda é que as duas ursas malharam 42, né? Está no versículo 24, né? Ele amaldiçoou em nome do Senhor, e duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles rapazinhos. Também não dá para a gente imaginar como que as ursas conseguiram pegar 42, porque a cena que a gente imagina aparecem duas ursas e perna para quem tem, né? Como que duas ursas conseguiram pegar 42? Então, até é um pouco difícil assim de imaginar totalmente essa cena, mas é razoável, e isso eu conferi com várias pessoas também, que a gente olha assim outros comentários, outros estudiosos, é razoável imaginar que tinha pelo menos uns 100. Isso para a gente pensar na quantidade. Então não era Eliseu achando ruim que tinha umas criancinhas falando uma coisa inofensiva. Era um bando, era uma gangue. Então não era uma coisa simples. Quem está chamando de calva é outra coisa. Calvo tem várias considerações. Normalmente os homens naquela época cobriam a cabeça. Então será que eles viram que ele era calvo? Não é nenhuma certeza que eles estavam chamando Eliseu de calvo simplesmente porque eles estavam vendo uma característica física. É mais provável que essa palavra calvo, esse nome, né, que eles estavam chamando, era realmente um termo ofensivo. Não era porque ele era calvo, é porque esse nome era um nome feio, era um nome que eles queriam realmente zombar dele, falar mal dele, tá? E quem começa chamando de nome feio pode seguir, isso é totalmente hipotético, a gente não sabe se eles tinham alguma intenção, mas é possível que eles tivessem intenções de fazer algo pior do que chamá-lo de calvo, né? Se era um bando grande, pode ser que eles fossem fazer algo mais. Então, mas no mínimo, assim, nós temos um grupo, no mínimo a gente pode ter certeza, assim, que era um grupo maior do que 42, provavelmente pelo menos 2 vezes maior do que 42, mas também não dá para saber. Mas era um grupo grande, porque 42 já é um número razoável, e é bem provável que eles tivessem vindo, não era uma coisa por acaso, é outra coisa assim, tem um viajante, tem uma criançada brincando aí pelo caminho, tem um homem ali, assim, não era provavelmente uma coisa por acaso, provavelmente eles foram, não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha televisão, mas as notícias corriam muito rápido, eles deviam saber de Elias tinha passado na ida, eles deviam saber já alguma coisa sobre o retorno de Eliseu. E outra coisa, quando eles falam assim, no versículo 23, os rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele dizendo, sobe calvo, também não dá para ter certeza, mas é possível, e até tem bastante possibilidade, de que eles estivessem se referindo ao fato que Elias, né, que eles estavam zombando, então talvez eles não acreditassem nisso. Mas eles deviam saber, porque, gente, imagina o que vocês sabem de uma cidadezinha de interior, né? O que vocês sabem da vida. As pessoas não têm muito o que fazer, as pessoas vivem de notícias, de acontecimentos, e essa notícia de que Elias era muito conhecido, né, pelas coisas que Deus tinha feito através dele, então é bem provável que essa notícia estava correndo. Elias, o grande Elias, foi embora, e uns acreditavam e uns não acreditavam. E aqui eles estavam zombando, dizendo, você Eliseu, você estava junto com o profeta, por que você não sobe também? Por que você não sobe também? Vai Eliseu, sobe você também. Algo nesse sentido, porque esse sobe, o que eles estavam querendo dizer com sobe? Né?
Então são todos aspectos para você conseguir ver um pouquinho mais do contexto dessa história e por que Deus agiu de uma forma tão severa. Mais um aspecto para a gente pensar. Assim como a gente analisou um pouco Jericó, onde desfez a maldição que possivelmente estivesse se referindo à maldição que Josué colocou na cidade de Jericó, né? Nós comentamos sobre isso. Então Betel também é uma cidade significativa. Qual o significado de Betel nessa época? Betel tem várias coisas, foi o lugar onde Jacó recebeu a visão da escada subindo para o céu, mas nessa época da história do reino dividido, qual o significado de Betel? Qual o significado de Betel? Que lugar que era Betel? Era uma das duas cidades, lembram? Uma das duas cidades onde Jeroboão colocou o famoso bezerro de ouro para ser adorado, né? Que fez Israel pecar, que desviou Israel do verdadeiro culto a Deus. Betel era essa cidade que não ficava muito distante de Jerusalém, que vocês conseguem ver aqui nesse mapinha também, não ficava muito distante de Jerusalém, então era um lugar que estava concorrendo com Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde Deus tinha colocado o nome dele. Mas Jeroboão, que dividiu as 10 tribos da tribo de Judá, da descendência de Davi, Jeroboão não queria que as pessoas fossem para Jerusalém. Então ele colocou um bezerro em Betel, que ficava mais para o sul, mais próximo a Jerusalém, e mais assim no sul desse reino dividido, das 10 tribos, e outra bem mais ao norte, em Dan. Então Betel era um lugar que, pelo que nós vimos pouco antes, tinha um grupo de profetas que moravam em Betel, que menciona nesse capítulo anteriormente, mas era um dos lugares onde tinha a sede desse culto falso. Não era o culto a Baal de Acabe e Jezabel, mas era o culto, talvez estivesse um pouco menos em evidência, porque Acabe e Jezabel colocaram muito mais ênfase em Baal, no culto a Baal, mas era um lugar onde tinha esse bezerro e tinha essa sede de culto idólatra, né? Então, essa cidade poderia ter bastante gente contrária a Elias, não queria assim, isso foi organizado, os adultos fizeram uma organização, nada disso a gente sabe, mas são suposições possíveis. Nós não queremos Eliseu aqui não, ele vai atrapalhar aquilo que muitas vezes até o meio de vida econômico, né? Às vezes tinha alguma coisa a ver com isso, então nós não queremos Eliseu aqui. Então são aspectos, são suposições sim, mas são coisas que a gente pode pensar e entender que realmente não era uma coisa assim tão inocente, tão simples. Por que Deus agiu de uma forma tão severa, ok? Então, essas são só algumas coisas para a gente entender esse contexto e o porquê que Deus agiu de uma forma tão séria. E, enquanto a gente está enumerando assim, esses vários aspectos do que aconteceu, versículo 24, então, lendo de novo, depois que eles falam, sobe calvo, ele se vira para ver essa turma, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, outra coisa que a gente precisa entender é o que Eliseu fez quando amaldiçoou. Então, isso também é uma coisa importante para entender, porque a gente pode pensar assim, que Eliseu xingou, que Eliseu ficou bravo e chamou uma praga sobre eles, e não é bem assim. Então eu vou mostrar pelo menos um outro lugar onde isso acontece, e para a gente entender o que pode ter acontecido. Também nós não sabemos exatamente o que Eliseu falou, mas o amaldiçoar
na verdade, é pronunciar juízo. Nesse caso, ele estava pronunciando juízo, mas sem necessariamente, porque aqui não tem nenhuma evidência aqui de que Eliseu falasse, vai acontecer isso. Ele disse, olha, vocês estão falando isso, mas vai sair, daqui a pouquinho vai sair duas ursas. Ele não fala isso. Fala assim, que ele pronunciou juízo, talvez até no sentido de falar assim, olha, vocês estão incorrendo em algo muito sério. Ele falou duro com eles. Agora, quem mandou as ursas foi Deus. Olha o que está escrito aqui. Então, 2 ursas, que ele amaldiçoou em nome do Senhor, e 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles rapazinhos. Então, não foi, pelo que parece, não foi Eliseu que escolheu o que ia acontecer com eles. Ele era um profeta, ele podia talvez ter recebido uma palavra de Deus, falou assim, olha, né, porque no Novo Testamento tem exemplos, né, tem exemplos de coisas, né, nós vamos até mencionar daqui a pouquinho, tem exemplos de juízos que Deus pronunciou. O que vai acontecer? Vai acontecer isso, o próprio Ananias e Safira, né, Pedro falou, olha, né, Deus vai julgar você, porque você mentiu para o Espírito Santo. Mas eu só queria que vocês entendessem que o amaldiçoar não era uma coisa que nós usamos assim como xingar, como jogar praga, coisa assim de ira. Ele estava falando algo muito sério em nome do Senhor. Vamos ver assim, eu só queria que vocês vissem um exemplo disso em Neemias, último capítulo de Neemias 13. Onde usa essa palavra amaldiçoar. Neemias 13, 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Judeus que estavam casando com pessoas que eram de outros povos e que eram idólatras, eram pessoas que não serviam ao Senhor, e era uma coisa proibida por Deus, não por causa de raça. Deus não era racista, Deus incluiu muitas pessoas dentro das bênçãos de Deus, mesmo no Velho Testamento, mas ele proibia esses casamentos mistos porque as pessoas não iriam ser fiéis a Deus, era uma questão disso. Então, versículo 24, eles nem sabiam falar a língua do povo de Judá. E versículo 25, Neemias chega para essas pessoas, repreendi-os e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. Ele foi bem longe no negócio, né? Assim, espanquei alguns deles, lhes arranquei os cabelos. Olha, assim, Neemias não era fácil, né? E os fiz jurar por Deus. Então, eu queria que vocês vissem, ele fez tudo isso, mas não porque ele estava mandando eles para o inferno. Ele fez tudo isso e fez com que eles jurassem, nós não vamos fazer isso mais. Quer dizer, o que ele queria? Levá-los a arrependimento. Então eu só queria que vocês vissem esse contexto. Ele amaldiçoou no sentido de falar assim, se vocês fizerem isso, vocês vão receber o juízo de Deus. Então amaldiçoar aqui nesse contexto, porque no Novo Testamento fala, é para vocês abençoarem, não é para amaldiçoar, lembra? Mas então a gente precisa entender essas coisas dentro do contexto certo, que a mesma palavra pode ser usada de mais de uma forma. Vamos ver um outro texto interessante em Levítico 26, em que Deus fala exatamente o que aconteceu aqui com as ursas. Levítico 26, 21. Nesse capítulo 26, Deus deu para Moisés as bênçãos e as maldições. Bênçãos se eles fossem fiéis a Deus, maldições se eles não fossem fiéis. Aí no versículo 21 fala, se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, multiplicarei as vossas aflições. Então, essa é a maldição. A maldição é juízo, é castigo, é juízo de Deus sobre as pessoas. E aí ele diz,
multiplicarei as vossas aflições 7 vezes mais, segundo os vossos pecados, enviarei animais selvagens contra vós, os quais vos desfilharão. Então ele está falando que uma das... Aqui o capítulo está cheio de outras coisas, né? Mas eu estou mostrando aqui que era uma das coisas que as pessoas estavam sujeitas. Faz parte da aliança. Se você servir a Deus, você vai ser abençoado. Se você não servir a Deus, você fez uma aliança com Deus, mas você não for fiel à aliança com Deus, a gente pode falar com uma certa razão que isso aqui é coisa do Velho Testamento. Mas calma que daqui a pouco nós vamos para o Novo Testamento, para a gente interpretar isso à luz do Novo, para entender como que funciona isso, o que acontece no Novo Testamento. Se Eliseu é uma figura do reino antecipado, Eliseu está mostrando, primeira coisa que na verdade Deus quer fazer com Eliseu, porque Eliseu é o escolhido de Deus, foi Deus que mandou separar Eliseu, foi Deus que deu a porção dobrada, foi Deus que começou a confirmar os passos de Eliseu. Então nesse momento, quando vem esse bando, quando vem essa gangue contra ele, nas portas da cidade de Betel, que é uma cidadela de idolatria, de pessoas que não temem a Deus, quando vem isso, ele pronunciou um juízo, porque o reino de Deus, juízo sobre os zombadores, o reino não vem sem juízo. Se Eliseu é um homem que o reino de Deus não veio em plenitude nem com Eliseu, no tempo dele, e ele é uma figura, pelo menos em parte, de Jesus, porque Jesus fez isso, Jesus trouxe o reino, não em plenitude, mas é o reino. O mesmo reino que vem na segunda vinda de Jesus, já veio na primeira vinda. Não em plenitude, mas já veio. É isso que Jesus falou. Arrependei-vos que o reino de Deus é chegado. Está chegando, já está aqui. Jesus falou assim, não é para ficar olhando para cá e para lá, se o reino vem, o reino de Deus está entre vocês, que era ele. Então Jesus veio para trazer o reino, ele veio para dizer, o reino já veio. Sim, não veio em plenitude, toda a terra ainda não foi transformada, ainda existe pecado, ainda existe muita coisa, mas este reino, um pequeno reino, é como uma guerra. Quando Hitler tomou conta de quase toda a Europa na Segunda Guerra, e depois a Inglaterra e os aliados começaram a retomar, né, tem o famoso dia D, quando eles invadiram a França, e eles conquistaram uma base. Os aliados já têm uma partezinha, com muito custo, né? Uma batalha difícil, mas chegaram a possuir um pequeno lugar. Então o reino de Deus é como essa pequena base. É uma base no meio de território inimigo, mas já é um pedaço do governo dos aliados, tomando de volta uma parte do que tinha sido conquistado para a Alemanha. Então é mais ou menos essa figura. É o reino. Agora o reino, ele não pode ser estabelecido sem juízo. Mas isso é uma coisa que a gente precisa analisar, né? Mas já vamos chegar lá. Então aqui essa referência aos animais selvagens é uma das coisas que Deus faria como consequência da desobediência. Então, tudo isso aqui é para a gente entender. Quando Eliseu amaldiçoou esse bando, ele estava dizendo, vocês estão se levantando contra Deus. A linha é muito fina, é muito difícil, que hoje qualquer pessoa que tem uma posição de autoridade na igreja começa a reclamar muito porque as pessoas estão me criticando, porque as pessoas estão falando mal de mim, e é uma coisa séria. A Bíblia fala muito sobre isso, tem 2 Pedro, fala, olha, as pessoas que falam contra autoridades, dá até o exemplo do arcanjo Miguel, que não ousa, olha, não sei se eu não vou abrir esse texto agora, mas é muito interessante, porque lá ele fala
que o arcanjo Miguel, que está debaixo da autoridade de Deus, que poderia esconjurar Satanás como alguém que já tinha sido expulso e nem ligar para ele, a Bíblia fala que Miguel não ousou falar contra Satanás na própria autoridade, fala assim, o Senhor te repreenda. Depois vocês podem olhar, assim, ele está falando sobre pessoas que se levantam contra autoridades. Satanás é uma autoridade que Deus não endossa mais, mas você não pode, por isso que o Senhor fala assim, nós temos a vitória em Jesus, mas não entre nessa leviandade de ficar, eu já falei que tem certas músicas que eu prefiro não cantar, né? Tudo bem que está falando que Jesus já venceu sobre Satanás, mas tem músicas que eu não vou me lembrar de letra e nem interessa, né? Mas tem músicas que falam de Satanás como se ele fosse alguém que não merece nosso respeito. Ele merece nosso respeito não porque ele é certo, não porque ele está fazendo a vontade de Deus, mas porque ele é mais forte do que eu, sim. Eu não posso ficar falando de Satanás com leviandade. Satanás, demônios, né? Às vezes, assim, quando a gente está num ambiente que, né, tudo bem, que não tem muito ataque, não tem assim, a gente fica zombando, a gente fica assim, mas é duro você enfrentar Satanás no lugar onde ele está mandando, onde ele está dominando as pessoas, e você não pode ir contra ele na sua autoridade. Você tem que falar com o Miguel, o Senhor te repreenda, eu não sou mais forte que você, mas Jesus é, e na autoridade de Jesus, né? Nós podemos repreender, temos autoridade, não é para desfazer em parte nenhuma nisso, mas é para dizer, isso não é um assunto para leviandade. Deu para entender? Então, aqui nós estamos falando sobre uma situação em que o reino de Deus, para vir, ele precisa enfrentar tem que ter juízo, tem que ter a autoridade de Deus. Você consegue imaginar o reino de Deus vindo sobre a terra sem que haja juízo? Só na bondade, só falando assim, Jesus é maravilhoso, Jesus ama todo mundo. Tem que ter um momento de acerto de contas, né? Então aqui a gente colocou, Jesus, quando ele veio na primeira vez, ele não fez isso, ele mandou os discípulos ir expulsar demônios, ele expulsava demônios, mas Jesus não exercia esse tipo de juízo. A gente vamos até olhar aquele texto, não está falando sobre Eliseu, está falando sobre Elias, Lucas 9, para a gente entender um pouquinho sobre como essa autoridade, se o reino de Deus só pode vir quando tem juízo, por quê? Essa é uma pergunta importante. Não sei se eu vou saber respondê-la completamente, mas eu quero que vocês observem aqui, ó, Jesus não exerceu, você não vê em nenhum lugar no ministério de Jesus, ele mandando matar alguém, ele trazendo maldição sobre alguém. E tem esse texto aqui em Lucas 9 que ele fala claramente contra os discípulos que queriam uma autorização de Jesus para chamar fogo do céu, como fez Elias. Então vamos ver aqui, Lucas 9, 51. Completando-se os dias para sua assunção, Jesus manifestou firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Então ele estava provavelmente na Galileia, né, mais ao norte, ele ia para Jerusalém, ele tinha que passar pela Samaria, e ele mandou alguns mensageiros na frente para preparar um caminho, um lugar para ele ficar. Versículo 53, mas não receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Isso é tudo naquele contexto de samaritanos que não tinham amizade com os judeus, eles não iam ajudar. Versículo 54, os discípulos Tiago e João, que talvez até
receberam, você sabe que esses 2 discípulos eram chamados, sabe qual é o apelido deles? Tiago e João? Os filhos do trovão. Eles talvez receberam esse apelido por causa dessa história. Não sabemos, mas pode ser. Eles perguntaram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma, assim como fez Elias? E a gente poderia pensar, olha como nas coisas de Deus a gente não tem uma fórmula simples. Uma hora Deus fala, não, Eliseu vai exercer juízo sobre aqueles zombadores. Em outro momento, o que os samaritanos fizeram foi menos sério do que aquele bando de garotos? Talvez não. Eles não receberam Jesus, não iam deixar Jesus dormir na sua região. Então foi uma coisa séria. Se vem o reino de Deus, onde Deus vai exercer justiça, onde Deus vai colocar todas as coisas no lugar, tem reino de Deus, sem Deus exercer a sua autoridade, quando vier o reino de Deus, precisa ter isso. Tem que ter isso. Como que Deus vai exercer o reino dele? Tem um momento, agora, por exemplo, agora Jesus disse, não, vocês não sabem que espírito vocês são. Jesus voltou-se e repreendeu-os, disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, ou a vida dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Jesus veio, ele sabia que ele seria rejeitado, e inclusive assim, pegando essa ideia, qual foi o pecado dos garotos? Eles estavam zombando. E a zombaria parece mais vezes, é sempre interessante, né? Que às vezes a gente lê as coisas sem pensar em alguns detalhes, e quando você diz, Deus fala alguma coisa sobre zombaria? Você acha que na Bíblia fala alguma coisa, tem alguma coisa específica que fala sobre os zombadores, sobre zombaria? Tem bastante coisa, só pesquisar que você vai achar que isso faz parte de várias histórias, inclusive bastante em relação a Jesus. Quando Jesus estava sendo julgado ali por Pilatos e estava assim, sendo preparado para ser crucificado, eles colocaram uma roupa, ficaram zombando, colocaram uma coroa, eles fizeram muita zombaria. Depois, quando ele estava na cruz, o que eles fizeram? Zombaram de novo, falaram assim, ele que salvou. É mais ou menos, você pode até fazer um paralelo ali, que Eliseu tinha visto Elias subir, e os jovens estavam dizendo, sobe você também. Era mais ou menos essa ideia. Jesus, esse homem aí, falaram que ele curou, que ele ressuscitou mortos. Olha aí na cruz, ele não consegue nem se salvar. Lembra disso? Então, era muita zombaria. Mas nesse momento, no momento de Jesus, não era momento de juízo. Deus não era o momento. E outra coisa que Jesus estava falando, olha, tem pessoas que vão exercer o juízo de Deus. Não é só Deus no trono, ele encarrega até os homens de fazer isso. Tem vários exemplos, o próprio Elias foi um exemplo de alguém que matou os profetas de Baal, que mandou fogo cair sobre os soldados. Então tem vários exemplos de homens sendo usados, claro que tem que ser com a aprovação de Deus, porque quem vai fazer a coisa mesmo é Deus. Mas vários homens, como Eliseu nesse caso, foram usados para exercer o juízo de Deus. Só que no tempo de Jesus não era, porque Jesus veio para ser rejeitado, fazia tudo assim, era tudo parte da missão dele, então não era hora. Então, isso é a minha interpretação. Por que Jesus não permitiu e foi totalmente contra a ação aquilo que os discípulos queriam fazer, vamos chamar fogo sobre eles? Jesus falou assim, que isso? Primeiro, não é momento, eu não vim para destruir, meu objetivo em vir não era para julgar, mas vai ter juízo. Isso que ele falou aqui, ele não está dizendo que não vai ter juízo,
João 3, o famoso capítulo 3, onde fala que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo que cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. No versículo seguinte fala assim: mas quem não crê já é condenado, vai ter juízo. Quem não crê vai ter o juízo porque não quis a luz. Então, o juízo tem que existir, o juízo vai existir, só que esse não era o momento. Então, uma das coisas, não era o momento. A vida de Jesus, ele veio para ser rejeitado, para ser zombado, para ser crucificado, ele veio para passar por tudo isso. Não era para cortar a orelha do servo do sacerdote, né, na hora do jardim lá, não era para levantar armas, não era para lutar, não era para trazer juízo de Deus, não era o momento para isso. Só que agora nós estamos aguardando a segunda vinda. E a segunda vinda, todos os relatos da segunda vinda, no Velho Testamento e no Novo, falam de muito juízo. Então, vai haver um momento de juízo. Nós estamos chegando perto de uma época, porque muitas pessoas olham e dizem: então, no tempo de Elias tinha fogo, caiu fogo do céu, agora não é para isso. É verdade, nós estamos ainda no momento em que dificilmente Deus vai agir com juízo. Dificilmente. Porém, nós precisamos saber que vai haver juízo e vai haver algumas amostras de juízo antes da volta de Jesus. Ok? Então é importante entender isso, porque eu já vi até as pessoas falar assim: no tempo de Elias, Elias foi antes de Jesus, agora depois de Jesus não tem mais isso. Não, Apocalipse 11 fala que antes da vinda de Jesus vem as duas testemunhas e vai sair fogo da boca deles e vai consumir quem quiser matá-los. Então vai ter juízo antes da volta de Jesus, vai ter juízo. Mas, então é uma questão de momento, isso é uma coisa. E a segunda coisa é: vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu diria que, para alguém, para um ser humano, ser usado pelo poder de Deus, é algo muito sério. É algo que é para ser para todo mundo. No que Jesus fala nos evangelhos, no que fala no livro de Atos, é para todo. Isso não é milagres, sinais, sobrenatural. Isso não é uma coisa para algum missionário, algum grande homem de Deus ou mulher de Deus que tem muitos dons. Isso é para ser todo mundo. Quem crê, esses sinais, não é Marcos 16? Esses sinais hão de seguir aqueles que creem. Vão pegar em serpentes, podem beber veneno. Muitas coisas vão acontecer com qualquer um, mas não é uma coisa muito séria ser usado pelo sobrenatural de Deus? Qualquer milagre, você é normalmente muito tentado a levar essas coisas para a sua própria glória. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: ser usado por Deus num sinal de cura, num sinal de... Imagine você amanhã ou hoje ressuscitando um morto. Como é que você vai suportar essa fama? Como é que você vai lidar com as notícias? Jesus podia fazer essas coisas e falar assim: gente, não conte para ninguém. A gente não faz nada e manda contar para todo mundo, né? A gente não faz quase nada e manda contar. Agora, imagina se a gente fizesse, conte mesmo, quer dizer, não precisa nem contar, eu conto, né? Eu boto nos outdoors, eu boto na televisão, assim, eu conto, não precisa nem você contar, né? Então imagina a responsabilidade de ser usado no sobrenatural de Deus. Vocês acham que Deus vai capacitar, vai ungir, vai revestir uma igreja para fazer o que Ele fazia na terra se nós não estivermos prontos? Se nós não estivermos quebrantados? Agora eu quero dizer para vocês uma outra coisa: ser usado para exercer o juízo de Deus, porque, presta atenção, Jesus está dizendo, não era a hora, tudo bem, não era a hora, mas Ele está dizendo para os discípulos aqui: vocês não sabem de que espírito vocês são.
eu não posso colocar em suas mãos o poder de trazer fogo sobre a terra, que vocês vão usar para se defender, não para defender Deus, não pela causa de Deus, vocês vão usar. Imagine quanta coisa errada que já foi feito com milagres. Imagine se Deus desse para alguém, para um de nós, não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Imagine se Deus desse para mim o poder de mandar cair fogo do céu sobre quem não quer ouvir a minha mensagem. O que eu vou começar a fazer com esse poder? Então ele falou assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. Então eu estou querendo, e esses discípulos, que ele falou que eles não eram, ele está dizendo, vocês ainda não são capazes de ter esse poder em suas mãos. Mas o poder de curar e até de ressuscitar os mortos, ele deu para eles. Eles já tinham saído de 2 em 2, já tinham exercido os milagres. Então, qual a conclusão? É muito mais sério ter o poder de Deus para juízo do que ter o poder para curar. E eu estou dizendo, já é difícil, Deus já está tendo muita dificuldade para colocar o poder para curar, imagine o poder de exercer juízo. Só que em algum momento isso vai acontecer, né? Porque isso faz parte. Então, Jesus não fez, porque não era hora. Ele não fez. Só que Eliseu também é uma figura da igreja, porque a igreja primitiva, ela fez isso, ela trouxe o reino antecipado. No livro de Atos nós vemos que eles estavam vivendo numa medida até maior do que no tempo de Jesus, porque Jesus não tinha, durante o ministério dele, ele não tinha morrido ainda. Então, depois de Jesus morrer e ressuscitar e subir aos céus, ele deu à igreja o poder para viver o reino antecipado. E nesse reino antecipado da igreja, aconteceram alguns juízos. O mais famoso é Ananias e Safira. Então, a questão é, o reino antecipado, nós precisamos estar preparados para isso. Deus não vai permitir que isso aconteça de qualquer forma, né? Eu vou ler para vocês agora assim, a história de Ananias e Safira, acho que todos conhecem, mas vamos ler também, Atos 13, uma ocasião em que Paulo exerceu o juízo de Deus, só para vocês verem assim, como o reino, para ele vir, mesmo sendo antecipado, mesmo sendo, ainda não é aquele reino completo. Quando vier o reino completo, as duas testemunhas vêm antes, vai ter juízo, vai ter muita coisa acontecendo, mas mesmo no tempo da igreja primitiva, se tem o poder de Deus, meu irmão Roberto usa uma expressão que a gente nunca esqueceu, anos atrás, acho que lá não sei se era 99 ou 2000, assim, bastante tempo atrás, ele estava dando um estudo sobre o tabernáculo e ele falou assim, olha, no tabernáculo, todo mundo lembra, assim, os filhos de Arão, por exemplo, entraram da maneira errada no Santo dos Santos e morreram. Então o tabernáculo era uma coisa muito séria. Entrar na presença de Deus tinha que ter toda uma preparação e tinha que ser do jeito que Deus mandasse. E então você tem um tabernáculo, uma casa, um lugar onde você realmente encontra com Deus, é maravilhoso. Deus faz coisas sobrenaturais, todo mundo quer a nuvem, quer o maná, quer a água da rocha, né? Todo mundo quer essas coisas sobrenaturais. Mas junto com as coisas sobrenaturais, da provisão, da intervenção de Deus fazer as coisas maravilhosas para mostrar que Ele estava presente, também tem o perigo, né? Uma casa de força que fornece energia para todo um estabelecimento, eles colocam perigo, não entra aqui, porque isso aqui é perigoso. Então a mesma força que traz vida, que traz energia, também pode matar. Então ele usou essa expressão, assim, hoje na casa de Deus, a gente não está ouvindo muito Deus falar, a gente não está vendo muito Deus agir, e também ninguém está morrendo. Ou seja, Deus, para nos proteger, Ele desligou a chave geral, né? E não está acontecendo nem aquilo que a gente queria ver, de luz, de energia, de coisas necessárias para a vida, mas também não está havendo morte, porque não dá para ter um sem o outro, entendeu?
Então, aqui em Atos 13, Paulo estava numa cidade, versículo 5, eles anunciaram a palavra de Deus, tinham um judeu, um falso profeta, e aí eles estavam pregando, versículo 8, resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então, ele estava anunciando o reino de Deus, ele tinha o poder de Deus junto com ele, e tinha alguém resistindo. Tem muita diferença da história de Jesus? Ele queria ir para Jerusalém, queria dormir numa cidade de Samaria, não deixaram, resistiram. No tempo de Jesus, Jesus falou assim, não é hora e vocês não estão prontos. Mas agora Paulo, ele está pronto. Ele pode exercer o poder de Deus. Porque Paulo, versículo 9, se chama Saulo, que se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo. Não era uma reação carnal dele. Cheio do Espírito Santo. Fitando os olhos nele, disse... Se você falar essas coisas sem o Espírito Santo, você pode ser preso, né? Filho do diabo, olha se a coisa para Paulo falar, entende? Mas é isso que eu queria dizer, assim, a maldição é o juízo de Deus, é pronunciar o juízo de Deus. E isso pode ser feito da maneira certa e pode ser feito da maneira errada. Filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Então o que ele fez? Aqui, na verdade, nós nem sabemos o que aconteceu depois, será que esse homem se arrependeu? Mas pelo menos o procônsul que estava junto, viu o poder de Deus e creu. Porque o reino de Deus, gente, é a autoridade de Deus. Então é isso que eu estou falando, não tem o reino sem juízo, não tem o reino sem Deus realmente estabelecer a sua autoridade. Ele quer salvar, ele quer trazer todos ao arrependimento, mas o juízo é necessário. Então só vou terminar citando um texto que vocês conhecem bem, em 1 Pedro 4, que ele fala, é tempo que o juízo comece pela casa de Deus. Se você for analisar esse bando de garotos que zombou de Eliseu, eles eram do povo de Deus. Então ele estava exercendo um juízo para que as pessoas acreditassem, para que as pessoas entendessem, Deus não se deve zombar de Deus. A zombaria é você não acreditar. A zombaria não precisa ser feita da forma que eles fizeram, colocando um nome feio e num bando e talvez até ameaçando violência. Toda a zombaria. Então, assim, eu falei que estava terminando, mas... 2 textos, um no Velho Testamento e um no Novo, só para a gente entender a seriedade da zombaria. 2 Crônicas 36... Segundo Crônicas 36, está falando sobre por que Deus levou o povo de Judá para o cativeiro, e fala assim no versículo 15, 36:15, o Senhor Deus de seus pais enviou-lhes a sua palavra, sem cessar, por meio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Deus quis até o último momento não exercer juízo. Ele mandou os profetas, ele mandou a palavra, ele mandou com compaixão. Ele tinha compaixão do seu povo. Mas versículo 16, o povo de Deus zombou dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que a ira do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que não houve mais nenhum remédio. Então eu só queria, assim, mais uma vez
pensando naqueles garotos. O que eles estavam fazendo não era pouca coisa. Aqui está falando que a razão do povo de Israel, do povo de Judá, ir para o cativeiro é que eles não acreditaram. A zombaria, escarnecer, pode não ser dando risada publicamente, mas pode ser no seu coração você desprezar. O que está falando assim, eram pessoas que estavam ouvindo as advertências e não ligavam. E 2 Pedro 3 fala a mesma coisa, nos últimos dias haverá escarnecedores. Escarnecedores que vão dizer, que é isso? Jesus vai voltar? Vai mudar alguma coisa? Vai nada, vai continuar tudo como sempre foi. Então, a tendência da gente não acreditar, e isso parte de dentro de nós mesmos, né? É uma tendência da igreja. E por isso que Pedro fala assim, é tempo do juízo começar pela casa de Deus. A gente tem ouvido bastante que para o reino de Deus, então resumindo, para o reino de Deus vir, precisa ter juízo. Não tem. Se você fala assim, Deus, eu quero um reino de justiça, eu quero tudo em ordem, eu quero que o Senhor acabe com a corrupção. Alguém ora, ou pelo menos pensa assim, eu não quero mais corrupção, eu não quero um governo corrupto, eu não quero indústrias judiando, escravizando as pessoas, eu não quero toda a injustiça que a gente vê. Você quer isso? Mas isso não vai acontecer sem juízo. Entenderam? Isso não vai acontecer sem juízo. Agora, antes do juízo, Deus quer dar muita oportunidade, Deus quer alertar, mas aí entra, Deus precisa trazer o seu reino sobre a terra. Os escarnecedores serão julgados, mas tem escarnecedores dentro da igreja, tem muita gente dentro da igreja, tem o nosso coração que às vezes não está acreditando nessas coisas. Então, é tempo que o juízo comece pela casa de Deus, ok? Então, Eliseu é o reino antecipado, ele está trazendo sinais do reino. E embora seja difícil para nós, talvez, entender essa história, mas as duas coisas que Deus fez nesse capítulo 2 de 2 Reis, ele passou pelo Jordão, Deus abriu, né, deu o sinal, mas as duas coisas que ele fez em Jericó e em Betel, um foi de tirar a maldição, outra foi de amaldiçoar, de trazer juízo sobre quem estava zombando da autoridade de Deus. Porque Deus não pode trazer o reino só curando as águas. Eu queria que fosse só curando as águas. Não precisa das ursas, não precisa lidar com essa turma aí que não acredita. Não, precisa sim. Como Deus vai fazer isso é muito sério, não é uma coisa, nem devemos desejar isso. A nossa oração tem que ser sempre pela salvação. Outro exemplo que eu estava vendo no livro de Atos, quando os apóstolos, logo no capítulo 4, os apóstolos foram levados diante dos sacerdotes, das autoridades, e eles foram ameaçados. Olha, se vocês falarem mais esse nome, vocês vão ser mortos, vocês vão ser presos e tudo mais. Aí conta que eles voltaram para a igreja, né, se reuniram com a igreja de novo, e aí eles fizeram uma oração. E essa oração é muito interessante, porque a oração poderia ter sido: Deus, pesa a tua mão sobre essas autoridades que não estão querendo te aceitar. Eles não oraram assim. Falaram assim: Deus, dá-nos ousadia para a gente continuar anunciando e para que o teu reino possa vir. A oração não é pelo juízo. Eu só estou dizendo assim, o reino de Deus não vem com juízo, não vem sem juízo. Mas os discípulos que falam assim, eles estão se opondo a nós, estão nos resistindo, então podemos pedir para cair fogo? Eu falo assim, não é esse espírito. Porque até que Deus dê a ordem, nosso objetivo como Jesus é para ganhar vidas e não destruir. Mas o juízo terá que vir. Então, são vários fatores que a gente tem que colocar em equilíbrio. Senhor Deus, nós, acima de tudo, nós cremos na Tua justiça perfeita. Ó Deus, nós entendemos, ó Deus, que podem ter muitas coisas na Tua palavra que nem conseguimos explicar direito,
mas nós cremos na tua justiça, cremos que o Senhor é perfeito em todos os teus caminhos e ansiamos pela vinda do teu reino, Senhor. E não só pela vinda do reino em plenitude, mas nós ansiamos por viver nesse reino antecipado. Nós queremos ver, ó Deus, o teu poder para curar as águas, para curar pessoas, para ressuscitar mortos, para trazer evidências do teu reino. Nós queremos isso na nossa vida, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, nos prepara, Senhor. Ó Deus, faz o que é necessário. É uma oração perigosa, mas nós queremos fazer essa oração. Faz o que for necessário para que nós possamos ser instrumentos do teu reino, para que nós possamos ter o Espírito certo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.